KC-390 Millennium, versão bombardeiro ou canhoneiro? Não acreditem! Nos últimos meses, surgiram diversas especulações nos principais meios de discussões de temas militares sobre o desenvolvimento de um projeto de construção de aeronaves gunship e bombardeiro baseadas na conversão do incrível cargueiro militar brasileiro KC-390 Millennium. Todas essas mobilizações giraram em torno da publicação de um estudo há anos, conduzido por universitários que realizaram um estudo de viabilidade e hipótese de emprego de uma canhoneira do KC-390. Os termos de aeronave canhoneira ou gunship e bombardeira têm suas diferenças, não são sinônimos e nunca serão. Uma aeronave canhoneira refere-se a aviões de grande porte, como aqueles cargueiros militares ou civis de asa fixa, que possuem armamentos extremamente pesados e de grosso calibre em suas laterais e no compartimento principal posterior, com a finalidade de atacar alvos terrestres ou marítimos. A operabilidade de ação desses gigantes dos ares é muito arriscada, adotando uma técnica de cone imaginário sobre o inimigo, ao mesmo tempo em que efetuam diversos disparos. Por meio desse giro em curva, o alvo é aniquilado em segundos. Esse tipo de aeronave canhoneira surgiu na Segunda Guerra Mundial, pelo fato dos Estados Unidos estarem carentes de um avião de escolta pesado que promovesse ataques estruturais quando necessário. Assim adaptaram o ilustre bombardeiro ancião de 1938, o B-28 Mitchell, como uma plataforma canhoneira disposta de canhões M4 de 75 mm. Diante desse experimento bem-sucedido, diversas outras canhoneiras foram surgindo no mercado, e hoje os americanos contam com o gunship principal Lockheed AC-130, capaz de carregar uma ampla variedade de armas de ataque ao solo, integradas a sofisticados sensores, navegação e sistemas de controle de tiros. Do outro extremo e com funções distintas, aparece a classe de aeronave bombardeiro, uma plataforma militar projetada simplesmente para derramar centenas de bombas em alvos de superfície, com ogivas convencionais ou até mesmo nucleares. A história do bombardeiro parece ter surgido durante um ataque aéreo na Guerra Ítalo-Turca, na qual um piloto italiano em uma missão de observação alcançou o lado de seu avião e jogou 4 granadas em 2 alvos turcos. Diante dos conceitos muito bem formulados e aplicados na prática específica de cada momento, é possível realizar um contraste com o atual momento da aeronave brasileira KC-390 Millennium, desenvolvida pela empresa brasileira Embraer e pela Força Aérea Brasileira, a FAB, em conjunto com mais 3 nações amigas, um cargueiro que ampliou sua vitrine internacional após a joint venture da Embraer com a Boeing, e também com a integração do Brasil como membro aliado extra-OTAN dos Estados Unidos. O cargueiro é multiuso, podendo desempenhar diversas funções, como operar em pequenas pistas na Amazônia ou na Antártida, lançar paraquedistas em pontos diversos do território, além de realizar buscas, resgates e lançar carga e reabastecer outras aeronaves em pleno voo. Veio especificamente para substituir o cargueiro C-130 Hércules. Diante dos rumores em se criar versões canhoneira e bombardeira do KC-390, devemos levar em conta diversos fatores para atenuar todas essas falácias que causam grandes prejuízos ao setor. A situação atual da nação brasileira é de conforto e conformismo com a pacificação. O país não está imerso em nenhuma guerra bilateral ou multilateral que levantasse a possibilidade de incluir nos quadros da Força Aérea um equipamento lançador de bombas ou retaliação com canhões ao solo, a fim de neutralizar o inimigo. Mas afinal, o que atrai os entusiastas por uma versão artilheira do KC-390? Uma das hipóteses está no grande compartimento de carga de 18,5 metros de comprimento, 3,45 metros de largura e 2,95 metros de altura, bem como na capacidade de carga para até 23 toneladas, operando a velocidade máxima de 870 km por hora, sem contar a operacionalidade em diversos ambientes, pistas não preparadas e com uma autonomia destacável.
Mesmo os números sendo incríveis, o KC-390 fica muito abaixo do B-1 Lancer, que suporta até 56 toneladas. O Brasil possui diversas aeronaves de pronto emprego de escolta, interceptação e apoio ao solo, como o MB-314 Super Tucano, a MX-A1M, os incríveis Northrop F-5 modernizados, que também serão substituídos pelo Gripen NG, o Sikorsky UH-60, Mi-24 e outras importantes aeronaves que operam na defesa e segurança do Brasil. Tão logo, não há mercado viável para essas versões do KC-390 Millennium. Não há nenhum cliente estrangeiro com audácia em possuir canhoneiros ou bombardeiros do tipo até o momento. E o motivo é simples e lógico. O preço em operar uma canhoneira é extremamente alto. A única nação capaz de executar missões do tipo são os Estados Unidos, que utilizam principalmente em missões noturnas, já para se precaver de possíveis baixas. Além do mais, as forças americanas lidam com guerras concentradas em países que são carentes de alto poder aéreo defensivo, ou seja, sabem que se lançarem a plataforma canhoneira ou bombardeiro, ela vai voltar íntegra. Entretanto, o que chega mais perto dessa funcionalidade artilheira é tornar um KC-390 como uma espécie de plataforma de lançamento de mísseis antinavio ou até mesmo de cruzeiro. Seria interessante para continuar os procedimentos de teste do míssil antinavio nacional de superfície, o MANSUP, da Marinha do Brasil, já que não haveria nenhuma alteração estrutural do avião. Portanto, é irrelevante a Embraer ter alto investimento em um novo projeto do tipo, sendo preferível manter o mercado de cargueiro militar que está em ampla expansão. O desenvolvimento de artilheiros KC-390 traz impossibilidade de projeção futura de clientes e mercados sólidos. Em hipótese, os americanos seriam os únicos clientes neste setor, mas o cargueiro não foi projetado para tal funcionalidade tão cara e altamente vulnerável. We have enemy QRF approaching 300 meters from the east. Approved. In half. Gun range. Direct. Oh. Direct. Then I searching. Alright, off the trigger. Around the orbit. Stand by to come back on the trigger. Copy that. Go. Rounds in the air. Good shots. Rounds our way. Direct. Direct. 5-2. Confirm that you're Within going two, gun within zone. two. Direct.